Bom, pessoal, bom dia. Obrigado aí pela participação de vocês. Aqueles que ainda não participaram de um webinar da Abrapsa, nós passamos agora a liberar, né? Tanto o microfone como o vídeo. Então, sinta-se à vontade em estar participando, em estar perguntando. Então, como disciplina, né? É só levantar a mão, tá? Então, temos aí a Valquíria, o Fernando, da Forbes Mazars, são pessoas que têm bastante experiência com relação à área tributária e, principalmente, o tema, que é o primeiro do ano na Brapsa, né, que é com relação à reforma tributária, tá bom? Então, eu passo a palavra para a Valquíria, para o Fernando, e sucesso. Bom, pessoal, bom dia. Aqui, muito prazer e obrigado pela presença de todos e Edmundo aí, o pessoal da Brapsa, pela oportunidade da gente estar aqui, né, apresentando o nosso tema, eu e a Valquíria. A gente está na mesma sala aqui, vou deixar o microfone aberto no meu computador, mas a Valquíria vai falar que a gente consegue usar o mesmo áudio, tá? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, Edmundo? Obrigada pelo convite. É um tema realmente aí super relevante, né? E a gente teve a reforma aprovada aí no início de janeiro, né? Finalmente, a reforma foi aprovada aí no seu texto final. E estamos aqui quase no final de março e ainda aguardando, né, a regulamentação, mas sem dúvida é muito importante a gente falar, discutir aqui, né, debater. A gente tem a presença, acho que, de diversos segmentos, setores. É super importante a gente estar falando sempre, né, sobre esse assunto, e colocando aí as nossas questões, dúvidas, compartilhando o que a gente conhece, né, o que já foi discutido até agora. Boa. E aqui a ideia é a gente dar um overview, né, assim, do que veio dessa Lei Complementar 214, que ela traz aí a espinha dorsal, vamos dizer, da regulamentação da reforma. Obviamente, a gente tem alguns detalhes que ainda estão pendentes de divulgação. Deve vir aí uma enxurrada de lei ordinária aí no segundo semestre de 25, então vai ser um grande desafio ainda para, vamos dizer, estabelecer esses detalhes de regras específicas, benefícios fiscais e etc. E até, eu digo assim, né, muito na linha de regras de escrituração, regras de apuração, regras de declaração, né? Obrigação principal, obrigação acessória e como que eu vou escriturar esses documentos e para cada setor, seja ele beneficiado, seja ele não beneficiado, com regra específica. Então tem vamos dizer, a gente tem ainda muita emoção até o final do ano, né? Em termos de legislação a ser publicada, em termos de implementação de sistema, ajuste de processo e muita coisa que está por vir. A nossa ideia é trazer uma apresentação mais executiva, uma ideia macro de todo o processo e um pouco de eventuais impactos que a gente já consegue visualizar dentro dessas mudanças já publicadas para alguns setores que a gente já entende o possível impacto, né? Então, vamos tentar aí, a cada slide que a gente passa, né, a gente tentar abrir para outra discussão e ver com quem tiver dúvida, para a gente ter um dinamismo mais legal e não perder o timing de cada etapa da apresentação. Eu vou mutar aqui o Natan, que está com o microfone aberto. Desculpa aqui, Natan, só para não ficar dando interferência. Mas à medida que a gente tiver alguma dúvida, a gente abre o microfone de cada participante que tiver dúvida para fazer as perguntas e a gente explora dentro daquele slide que a gente está apresentando, tá? Se possível, todo mundo fechar o microfone ajuda a gente bastante aqui para manter a apresentação mais fluida, tá? Obrigado. Começa lá. Acho que está todo mundo vendo, né? Já todo mundo Consegue. enxergando aí a tela. Sim. Vou fechar aqui. Bom, como o Fernando falou, né, a ideia é de fato aí a gente falar, né, sobre tudo aquilo que foi aprovado até o momento, né? Então, os principais aspectos aí
que vem chamando a atenção e sendo discutidos aí em todos os fóruns, né, que vem falando sobre a reforma. E aí, ao passo que a gente vai falando, eu não estou vendo aqui, né, não estou vendo mais as pessoas, mas quem tiver dúvida, quiser colocar alguma, né, algum comentário e tal, vai levantando a mão e a gente vai trocando aqui, né, no decorrer da apresentação. Bom, então a gente começa aqui, né, pelo básico, a informação aí que a gente vem acompanhando desde o início, né, das discussões ali dos projetos de lei que propuseram a mudança aí na nossa sistemática, resultando, por fim, né, aí na unificação dos 5 tributos que a gente tem atualmente, incidentes sobre o consumo, né, sobre a cadeia de consumo e serviços, a substituição por 2 tributos, que é o que a gente chama de IVA dual, né? Então, a gente sai dessa sistemática de tributos com aplicação, né, diversa em relação aos produtos, a cada tipo de produto, diferentes jurisdições com diferentes, né, alíquotas e regimes ali internos, para uma sistemática mais simples, promovida aí, né, pelo IVA dual. Então, hoje, o que a gente conhece como PIS, COFINS e IOF Seguros, né, em especial IOF Seguros, vai ser substituído pela CBS, e aqui a gente faz um alinhamento relacionado a não somente a substituição do tributo, mas também em relação à jurisdição, né? Porque, embora a gente migre para uma sistemática mais simples, a gente continua tendo 2 jurisdições, pelo menos, né? A gente tem a jurisdição subnacional e a federal. Então, quando a gente fala do PIS e da COFINS, que hoje, né, a base aí é praticamente a mesma, IOF Seguros são tributos federais, né, aí, que são determinados aí numa esfera, né, da União. Esses tributos serão substituídos pela CBS, que também é um tributo federal, né, que vai ter aí as suas diretrizes determinadas pela União, válido para todo o país, né? Os tributos que hoje a gente vem falando, né, e desde a reforma, os tributos subnacionais, hoje, ICMS numa jurisdição estadual e ISS numa jurisdição municipal, vão ser substituídos pela IBS, que continua aí com a mesma jurisdição, né? E mais para frente a gente fala um pouco desse aspecto da jurisdição, né, que está relacionado ali com a definição da alíquota, né, e algumas tratativas que ficam aí nessa jurisdição subnacional, né? Então, esses tributos hoje correntes, né, até o final desse ano e ainda durante os próximos anos ali durante a transição, serão substituídos pelo IVA dual. E o IPI, embora não seja uma substituição direta, né, do ponto de vista legal, a gente não tem essa correlação direta ali no texto da lei, mas quando a gente pensa no objetivo, na intenção, a gente acaba fazendo, né, do ponto de vista aí prático, uma correlação entre o IPI e o imposto seletivo. O IPI deixa de existir, né, ali dentro do período de transição, e o imposto seletivo é um imposto novo, né? É um imposto que é instituído com o objetivo de derrubar um pouco, né, consumo em relação a itens ali que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, nesse contexto, é um imposto novo, mas na prática tem uma correlação ali com o IPI, né? Aqui, de forma bem geral, a gente vai explorar isso aí ao longo da apresentação, mas as principais alterações que a gente vai discutir aqui são a mudança do local da incidência, né? A gente migra agora com a reforma para incidência no local do consumo, então o local onde, em tese, gera receita que consome aquele item, né? Vai ser o local da tributação e, portanto, o local que vai arrecadar, né, esse tributo. Os tributos serão adicionados ao total, né, da nota fiscal, então a cobrança por fora, a gente não vai ter mais o tributo na própria base.
A gente espera aí, né, que a legislação venha realmente de acordo com as diretrizes, né, gerais da lei complementar, uma legislação mais simplificada e unificada, quando a gente fala de todas as determinações, né, simplificação com relação à alíquota, por exemplo, né, não vai ter mais essa diversidade que a gente tem hoje. Um sistema tributário mais transparente, né, a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais, mas com toda essa unificação que a gente vai ter e simplificação na tratativa, né, dos tributos, a gente espera também ter um sistema aí mais transparente. A não cumulatividade integral, né, não cumulatividade plena, que é um fator aí que é primordial para que a gente realmente tenha uma carga tributária, né, justa e que faça sentido com a essência e com o objetivo, né, desses tributos. Então, é uma coisa que ainda com o que a gente tem hoje, né, de legislação aí previsto na lei complementar, a gente ainda não tem uma segurança absoluta, né, sobre isso, mas é um tema extremamente importante para a gente acompanhar, entender aí na legislação complementar, né, para a gente garantir que realmente isso ocorra, pelo menos, né, dentro do máximo aí possível, e revogação dos incentivos fiscais, né, regionais, tudo aquilo que a gente conhece hoje previsto para incentivar ali determinadas regiões, vão ser extintos até 2032. Então, esse é um panorama geral e a gente vai começar a explorar aí um pouco mais. Só complementando um pouquinho aqui, só algumas interpretações que a gente já tem sobre a incidência até no imposto seletivo. A gente tomou a liberdade de separar o IPI do CBS. Quando a gente olha a apresentação do Ministério da Fazenda, ele inclui o IPI como parte do CBS, tá? A gente acabou separando isso, o IPI, porque ele tem muito mais relação a esse imposto seletivo. Mas o Ministério da Fazenda, incluindo isso na linha do CBS, ele traz a carga tributária do IVA dual para equalizar com o que a gente tem hoje sobre o consumo. Em uma forma interpretativa disso, né, dizer que o imposto seletivo seria até um aumento de carga tributária, uma vez que o próprio Ministério da Fazenda não inclui o imposto seletivo como parte componente do cálculo para a definição da carga tributária, da alíquota, né, para a gente manter a mesma carga tributária. Então, quer dizer, mas hoje, quando a gente olha, qual que é o tributo sobre consumo que inibe o consumo, que é um tributo de essencialidade efetivamente? É o IPI. Quando você olha a alíquota de cigarro, bebida e tudo mais, são alíquotas que aumentam o preço e inibem esse consumo. Tá? E o ponto do sistema tributário mais transparente, ele anda junto com a questão do imposto que eles somam no total da nota. Hoje, a gente não consegue enxergar exatamente o quanto a gente paga de imposto. Você vai no mercado, tem lá tributos aproximados. Aquilo é um percentual de uma tabela de um instituto que faz um cálculo por NCM. Só que nunca é exatamente o imposto que você paga. Ou seja, a gente tem aí ainda uma transparência maior, uma vez que eu vou ter quanto que eu paguei pelo produto, quanto que eu tenho de imposto, qual é o total que eu estou pagando. Do mesmo jeito que hoje, assim, nos países desenvolvidos, onde 99% dos países desenvolvidos já atuam dessa forma. Então a gente está se adequando, né? Eu acho que a reforma vem se adequar a um modelo tributário do mundo, né? De maioria dos países desenvolvidos, o que é positivo, de certa forma, em termos de transparência, em termos de complexidade, né? Uma vez que agora a gente não vai ter um regulamento para cada município, um regulamento para cada estado, vai ter um regulamento federal para os dois tributos, o que vai gerar muito mais facilidade até no momento de fazer uma pesquisa e diminui também a questão de insegurança jurídica das empresas hoje, do contribuinte perante ao governo, perante ao órgão regulador, né, o órgão fiscalizador. E, por consequência, o contencioso também, né? Exato. A expectativa que se reduza bastante aí o volume, né, de contencioso, de discussões em relação aos tributos aí sobre o consumo. Pessoal, o Paulo levantou a mão. Ô, Valquíria, Fernando, bom dia. Desculpa, Bom dia. eu entrei agora, não sei se vocês abriram para fazer pergunta no decorrer ou somente no final. É que eu fiquei com uma dúvida no IPI. Pode falar. Perguntar agora. Então, na verdade, o IPI, na apresentação de vocês, ele está como transitório para o imposto seletivo, né? Que vai ser aí tributado as questões que não são
que são inocivas à saúde, né? Tem um critério que vai ser utilizado e tudo mais. Mas ontem eu estava lendo, né, uma outra apresentação, tinha outros colegas da área, onde para a Zona Franca de Manaus, o IPI continua existindo, uma vez que a Zona Franca, por exemplo, fabrica um mouse. E tem em São Paulo, uma empresa em São Paulo que também fabrica esse mouse para essa empresa de São Paulo será normalmente tributado pelo IPI. Procede? Procede, tá? Nos slides mais para frente, a gente fala um pouco especificamente Zona Franca, tem uma etapa que a gente fala Zona Franca, mas aqui tem até um asterisco no IPI, você consegue ver aqui embaixo, tá? Ainda remanescerão mais ou menos 5%, de 5 a 6,5% da quantidade de NCMs que a gente tem hoje na tabela do IPI, que são exatamente os NCMs fabricados Zona Franca, tá? Então, a tendência é que esses NCMs das indústrias que fabricam em Zona Franca de Manaus, esses dá mais ou menos 5 a 6% aí da quantidade de NCMs da tabela de IPI, da TIP, vão ser mantidos até 2033, né? Teoricamente, em 2027, todas as outras alíquotas de IPI, exceto esses produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, vão ser extintas. Mas esses casos que estão fabricados na Zona Franca de Manaus vão manter a tributação para quê? Para que a gente consiga manter a competitividade da Zona Franca, das indústrias ali estabelecidas. Por quê? Se eu tiro o benefício do IPI, que é o principal benefício hoje da Zona Franca, eu acabo tirando a competitividade da região e automaticamente as indústrias vai ter uma invasão de indústria naquela região. Então, a ideia é que de 2027 a 2032 seja mantida a tributação do IPI nesses 5, 6% de NCMs, a quantidade de NCM hoje estabelecido na TIP, até que em 2033 isso também caia. Então, em 2033 vai deixar de ter a tributação do IPI para esses 5, 6% de quantidade de NCMs que temos na TIP hoje, tá? Mas é de fato isso. Até colocamos esse disclaimer, ficou pequenininho ali embaixo, não sei se vocês estão vendo, mas Sim. até o final de 2032 a gente tem sim a manutenção do IPI para essa quantidade de produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Normalmente aqueles produtos que entram no processo produtivo básico ou outros itens que são majoritariamente produtos eletrônicos, eu diria, né? Perfeito, excelente, Fernando Valquíria, obrigado. Nada. Bora. Aqui a ideia é um overview, né, comparativo do que muda na prática, né, para cada tributo e como que eles se comportam, né? Eu diria assim, eu não quero gastar muito tempo, mas a ideia é, hoje, pensando em base de cálculo, a gente tem diferentes bases de cálculos para cada tributo. Se eu pego o ICMS, eu incluo todos os tributos no preço, além do frete, seguro, encargos, outros encargos que tenham aí inerentes à nota fiscal. No PIS e COFINS, eu já não tenho o ICMS na base, mas eu tenho o próprio PIS e COFINS. E o ISS, caso seja o serviço, né? Quando eu falo de ISS, ele tem o PIS e COFINS e o próprio ISS na base. No IPI, eu vou ter todos os tributos na base e ainda tem o frete. No caso do IVA, a gente não tem uma noção de como que vai ser a tratativa do frete ainda, né? Porque não temos essa regulamentação por lei ordinária, mas é sempre focado no preço líquido da operação. Então, assim, sempre eu vou ter a base de cálculo do preço líquido, seja para o imposto seletivo, ou seja para o IVA dual. E esse imposto vai ser sempre somado no total da nota, ao invés de estar por dentro, que é aquela transparência que a gente falou, aumentar a transparência para a gente saber exatamente quanto que a gente paga de imposto no momento do consumo. Quando eu for no mercado e receber um cupom fiscal, eu vou saber exatamente o quanto eu vou pagar de imposto na operação, né? Inclusive, o preço que vai estar na gôndola não vai ser exatamente o preço que você vai pagar. Então, quer dizer, eu vou pagar R$100, não, vou pagar R$126,50, porque eu vou ter 26,5 de IVA dual nessa operação. Então, a gente vai ter que ter uma releitura até quando a gente fala de preço de venda, e nós, como consumidor, vamos ter que nos acostumar com esse novo modelo de precificação, né? As alíquotas, como todo mundo conhece, né? Quando a gente fala de lucro real, a gente tem uma alíquota na venda, né? Que seria, em média, quando é de produto, de 27 e 25, 28 e 25, dependendo do estado. E quando a gente fala de ISS, no máximo 14 e 25. Né? Quando a gente fala de lucro real. O lucro presumido é um pouco menor, mas também não te garante a possibilidade de crédito no regime, porque você entra no regime cumulativo, né? E hoje a gente vai para uma alíquota de 26,5%, que é o que
o governo promete e o que vai ser revisto, né? Ele te diz que o teto é 26,5%, a tendência é que a gente mantenha essa alíquota até, vamos dizer, até 2031 vai ser revisto isso para que se mantenha essa alíquota no futuro. Com relação ao regime, regime fiscal, a gente tem uma não cumulatividade integral, enquanto a gente tem alguns casos, né? No presumido eu tenho cumulativo, o ISS é sempre cumulativo. Quando eu falo de IPI, por exemplo, eu só posso tomar o crédito quando eu sou uma indústria, quando eu sou importador o valor pago na importação ou insumo utilizado na industrialização, né? E resto da cadeia usa como custo. Ou seja, a gente ainda tem que fazer uma releitura do modelo de negócio para entender o quanto que esse regime cumulativo parcial e o cumulativo integral vai gerar de benefício ou esse aumento de alíquota pode ser um ofensor da sua margem operacional da empresa. Então, é sempre importante a gente olhar para esse P&L hoje, né, o resultado da empresa hoje, e começar a enxergar qual que eventualmente seria o impacto, olhando as suas linhas de despesa, né? Porque, por exemplo, o que é não cumulatividade integral? Eu vou tomar crédito de tudo que é relacionado à operação da empresa, exceto folha de pagamento, por exemplo, que é o que eu não tenho nota fiscal, ou uma pessoa física, que eventualmente é um RPA. Então, a gente tem, ou até, eu acho que possivelmente, seguindo a mesma regra do imposto de renda, aquelas despesas não utilizadas na operação da empresa, que seria uma despesa do sócio, enfim, uma despesa mais pessoal, né? A mudança do local da onde vai dever o tributo, que hoje eu tenho no ICMS, né? Origem e destino, eu posso pagar. Sempre eu estou localizado, eu vou pagar parte do ICMS, e se for consumido em outro estado, eu pago de FAO no destino. ISS, tem casos que eu devo no local da prestação, tem outros casos que você pega o artigo 3º da Lei 116, que deve no local do consumo, da prestação, desculpa, né? Então, a gente tem aí uma incerteza grande, porque são alíquotas diferentes, em locais diferentes. Um local eu posso, por exemplo, você pega uma construtora, tem local que permite dedução de material, tem local que não permite dedução de material. Ou seja, dependendo do município onde eu fizesse minha obra, por exemplo, eu tenho uma regra diferente para fins de tributação e até de retenção desse ISS. Vamos dizer. Todo custo de observância, né, em relação a isso, É. quando a gente pensa no ambiente de controle, quem é responsável, né, por essa ação, né, Fernando, sabe o trabalho e o esforço para garantir que você está fazendo o correto e que está sendo eficiente, né, também na gestão de tudo isso. Exatamente. Não. E outra, né? A gente tem 27 regulamentos CMS, fora as resoluções, leis que complementam e legislam para detalhes específicos, né? Substituição tributária, de FAO, enfim. E para o ISS, a gente tem essa questão de, putz, eu tenho mais de quase 5.000 regulamentos diferentes para consumir. Tem município que você precisa ligar para o município para ele te dar um PDF escaneado para você fazer pesquisa, né? Então é um desafio gigantesco hoje em termos de complexidade para você também estar em compliance dentro dessas normas que são muito pulverizadas, né? E hoje, né, eu trago com a legislação da reforma, a gente traz isso toda o controle, toda a regulamentação vai ser feita em âmbito federal. E a arrecadação e esse órgão regulador que vai estar controlando a arrecadação e fazendo esse rateio da arrecadação vai ser gerido por um órgão federal, obviamente com alguns representantes de municipais e estaduais para que a gente possa ter mais também transparência, enfim, que possa ser mais democrática essa repartição da arrecadação, tá? Pessoal, se alguém que tiver alguma dúvida aqui, pode levantar a mão, tá? Que a gente segue aqui para o próximo também. Boa. Bom, vamos aqui, como a gente comentou, né, anteriormente, tem algumas especificidades, né, que a gente já tem previsto. Então, dentro daquele contexto, né, da regra geral, quando a gente vê ali algumas diretrizes, né, sobre a não cumulatividade plena, a sistemática, né, da alíquota, a forma de cálculo e chegar, né, nessa alíquota, são regras gerais, né? Além disso, a gente tem ainda a permanência, né, de regimes e situações tratativas ali que vão ser específicas, né, para determinados segmentos.
Então, quando a gente olha o que está previsto hoje na lei complementar, tem alguns segmentos que vão ter a tratativa específica, né? E aí, hoje a gente sabe quais são os segmentos, mas a gente não tem o detalhamento de como vai ser essa tributação, né? Então, a gente aguarda, e são segmentos que aguardam aí a legislação mais detalhada, né, dessa tributação, mas são alguns, né, que estão lá listados: combustíveis, todos os serviços financeiros, né, planos de saúde, bares e restaurantes, hotelaria, transporte coletivo de passageiros, agências de turismo, sociedades anônimas de futebol e cooperativas. Então, são segmentos, né, são tipos de negócios que serão tratados de forma específica, né, em regimes específicos. Como o Fernando já comentou, eu não sei se você quer complementar aqui, Fernando, você já tinha falado aí sobre a Zona Franca, também tem uma prerrogativa, né, específica, em razão, inclusive, né, da manutenção ali, como o Fernando já falou, de competitividade e da própria área, né, assim, da economia ali da própria área. Tem uma previsão específica também aí para a Zona Franca de Manaus. Isso. De manutenção do IPI, né, como a gente falou antes. Exato. E para manter a competitividade da Zona Franca, né, a partir de 2033 vai ser estabelecido um crédito presumido de IBS e CBS, tá? Para que eles consigam manter, né, vamos dizer, a atratividade da região e a manutenção das indústrias ali já estabelecidas, tá? Então, especificamente Zona Franca, o Estado, a reforma trouxe uma regulamentação para, além de manter a competitividade com relação ao IPI durante o período de transição, posteriormente ao período de transição em 2033, estabelecer um crédito presumido para que esses produtos, mesmo que não beneficiados por regras de benefícios fiscais, eles tenham, sim, uma vantagem competitiva em se manterem na região, tá? Bom, quando a gente fala do Simples, o Simples também, né, tem aí uma previsão de manter uma alíquota reduzida no IVA-DUA. Por enquanto, a gente não tem, óbvio, né, e o detalhe de como que vai ser essa alíquota. A gente tem, por hora, né, o que tem se calculado e estimado é a alíquota padrão, né, aquilo que a gente espera aí que seja a trava, mas acho que é importante saber que tem essa previsão, né, de ter uma alíquota reduzida e garantindo o objetivo, né, e a essência aí do Simples Nacional. Por outro lado, né, o que se espera é que seja um regime cumulativo, sem o direito, né, de apropriação dos créditos. E aí, quando a gente olha para esse aspecto, acho que sempre, né, é importante, a partir do momento que a gente tiver o detalhamento da alíquota reduzida, fazer conta, né, a gente precisa entender a carga tributária, a gente não espera, e o governo vem batendo muito, né, nesse sentido, que a ideia não é aumentar a carga tributária, pelo menos sob a ótica do governo, né, não se espera aí que a receita aí dos tributos fique maior, mas em ação ao contribuinte, a gente tem que observar, a gente tem que fazer conta, né, para entender essa carga tributária dentro de cada negócio. Então, a gente tem aí uma alíquota reduzida, mas, por outro lado, o regime vai ser cumulativo, né? Não se espera que seja um regime não cumulativo com a apropriação de créditos. Um ponto importante do Simples, que é legal frisar, assim, a tendência é que nas tabelas do Simples, no anexo da Lei 123, 2006, elas vão ter, vai ser a mudança vai ser, eu vou ter um IVA dual ao invés de ter ICMS, IPI, PIS e COFINS. Basicamente isso. Em teoria, com uma alíquota muito, assim, pau a pau, vamos dizer assim, né? No mesmo patamar. O que muda de forma relevante no Simples, que assim, na nossa leitura, que traz até uma perda de competitividade para o Simples Nacional a partir de 2033, eu diria nem 33, a partir de 27, quando vira o PIS e COFINS para o CBS, tá? E aí é uma atenção especial e Simples por causa disso, né? Que é um pouco antecipado, porque hoje o benefício do Simples é o PIS e COFINS. Eu posso tomar crédito integral de 9,25 sobre despesa do Simples, né? Mesmo o contribuinte do Simples pagando uma alíquota reduzida de PIS e COFINS, diferente do ICMS hoje,
que eu tenho obrigatoriamente que creditar exatamente a alíquota que eu tenho de ICMS dentro da faixa de faturamento do Simples, onde ele se enquadra no anexo. A partir de 27, quando sai o PIS e COFINS, todo o crédito do Simples Nacional vai ser baseado no CBS e no IBS, que vai estar descrito na faixa de faturamento. Ou seja, eu deixo de tomar os 9,25 integral e passo a tomar o crédito proporcional de CBS e IBS dentro da faixa do Simples, tá? Ou seja, para o contribuinte que toma um serviço do Simples, primeiro, vai trazer uma complexidade maior para a gente saber exatamente qual que é a alíquota, uma vez que ele pode variar por faixa de faturamento dependendo do mês, pela sazonalidade do negócio. E segundo, nós, vamos dizer, a empresa que contrata o do Simples Nacional tem que rever também o custo de contratação desse Simples, né? Então, a partir de 27, eu vou ter que olhar a minha cadeia de suprimentos e falar, será que vale a pena manter aquele fornecedor do Simples, ou eu posso olhar um fornecedor do presumido, do lucro real, que eventualmente me traga um preço um pouco maior, mas me dá um direito a crédito maior também. Então, é uma análise que todas as empresas, eu diria, que possuem fornecedores optantes simples vão ter que fazer, e as empresas optantes simples também avaliar o quanto que eles perdem de competitividade no negócio, se não vale a pena virar para um presumido ou virar para o lucro real. Né? Então, vamos dizer assim, 2027, quando expira o PIS e COFINS, vai ser vou dizer, um divisor de águas para empresas do Simples Nacional. Tá? Bom, e aí a gente tem, né, a instituição do imposto seletivo, como a gente já comentou, né, o objetivo aí é derrubar, né, evitar aí o consumo de determinados produtos que fazem mal ou à saúde ou ao meio ambiente. E aí, como a gente já sabe, né, são itens supérfluos, a essência como o Fernando, né, comentou, que já vem sendo tratada pelo IPI, continua aqui no imposto seletivo, né? Então, produtos fumígeros, veículos poluentes, bebidas alcoólicas, né? Ou açucaradas, bens minerais ficam aí, né? Submetidos a um teto ainda que entre, né? Na base do imposto seletivo, mas tem aí a previsão, né? Na lei complementar de um teto de 0,25%, né? Da alíquota. Concursos e fantasy sports. Fantasy sports, Bets, né, como a gente conhece aí. O que a gente tem por hora? Que é um tributo, né, federal, então a gente aguarda aí a definição da alíquota, né, por meio de uma lei ordinária, e pode alterar aí de acordo com a essencialidade do bem, né? Então a gente sabe que todos esses produtos estarão submetidos, mas a gente não tem ainda uma previsão, né, de alíquota. A gente sabe aí, de acordo com a lei complementar, que vai ser definida de acordo com a essencialidade de cada produto. E uma questão que o próprio Senado e o Congresso colocaram na mesa é quando que eu vou dever o imposto seletivo, né? A tendência é que o imposto seletivo seja sempre cobrado no consumo, na venda ao consumidor final, tá? E não no início da cadeia. Por que isso? No começo discutiu-se de fazer isso com o fabricante, como se fosse uma subvenção tributária, né? Ou uma monofasia, onde eu vou pagar na origem, no importador ou no fabricante. Só que isso traz uma complexidade adicional, uma vez que o imposto seletivo passa a compor a base de cálculo do IBS e do CBS, do IVA dual. Então, no próprio Congresso e Senado foi definido que sempre vai ser devido no consumo, só precisa regulamentar isso para que não seja, porque o imposto seletivo não componha a base de cálculo do IVA dual. Então, a gente tem esse cuidado aí, que pelo menos uma promessa que o governo coloca na mesa, que a gente precisa ver na prática quando sair as leis ordinárias, porém é algo que é importante frisar, porque senão a gente, né, acaba tirando a essência da reforma tributária, que é o quê? Simplificação e não pagar imposto sobre imposto, né? Que é um dos pontos que a gente sempre critica, que eu pago PIS e COFINS sobre PIS e COFINS, eu pago ICMS sobre PIS e COFINs, né? Hoje, e é algo difícil até de explicar para uma empresa internacional, para um gestor internacional, como que é formado esses preços na nossa cadeia, nosso cenário tributário, né? Nosso sistema tributário brasileiro. Boa.
Aqui a gente listou, né, quais são os benefícios hoje já previstos pela Lei Complementar 214, tá? Temos a isenção e alíquota zero. Isenção e alíquota zero basicamente é voltado para serviços públicos, né? Medicamentos utilizados por órgãos públicos, medicamentos, dispositivos médicos, enfim. Tem uma questão de manutenção da isenção para produtos de cuidado de saúde menstrual, tá? Automóveis de pessoas com deficiência e produtos de cesta básica, especificamente aqueles que compõem majoritariamente o consumo de famílias de baixa renda, tá? Quando a gente fala de crédito presumido, são alguns setores que precisam ser, vamos dizer que já têm um benefício atualmente e que eles querem, e que o governo quer manter a competitividade, né? Por exemplo, venda de bens móveis para revenda, onde eu posso ter bens móveis para revenda, às vezes eu tenho uma questão de incorporação como a gente chama ah, patrimônio de afetação, onde eu consigo ter uma redução efetiva de PIS e COFINS, enfim, quando faz uma apuração, a gente tem algumas questões de produtor rural, familiar, enfim, para manter a competitividade dessas empresas, né, desses pequenos produtores, enfim, mas é bem limitada a lista de possibilidades desse crédito presumido. E a Zona Franca de Manaus, que entra também em 2033 com esse crédito presumido. A redução de 30%, ele trata especificamente setores regulados por conselhos. São aí contadores, advogados, engenheiros, médicos, nutricionistas, até bibliotecários, enfim. Por que isso? Porque são sociedades compostas por 3, 4, 5 contadores que são sócios. O custo, a gente fala de BPO aqui, consultoria, enfim, o nosso custo é pessoas, né? Eu não, vamos dizer, apesar de eu ter da gente ter uma não como atividade integral, onde eu posso tomar crédito de várias despesas, quando a gente pega assim, 80% do custo, 70% do custo é pessoas, né? A gente, nos setores. Então, a redução de 30%, né, se dá porque hoje a gente, vamos dizer, no pior das hipóteses, a gente paga 14,25% de imposto, 5% de ISS, 9,25% de PIS e COFINS. E hoje a gente vai para 26,5%. Reduzindo 30% dessa alíquota, eu ainda tenho vamos dizer, ainda vou ter um aumento de carga tributária, uma redução de venda líquida, vamos dizer, minha receita líquida vai diminuir, de fato. Mas também, por outro lado, eu tenho outras linhas do meu PNL que eu posso também aproveitar créditos, né? Então, é lógico, a gente tem que avaliar os cenários, entender como que o negócio fica pré e pós reforma, mas esses setores, em teoria, ter um impacto muito maior da reforma tributária, com o aumento dessa alíquota, do que os outros setores de serviço que têm muito mais possibilidades de crédito em outras linhas que não é tão, o custo não é tão composto com pessoas, vamos dizer assim, né? A redução de 60%, ela traz especificamente aqueles setores que já são beneficiados hoje, tá? E mesmo assim, a gente vê um aumento de carga tributária, porque, por exemplo, a gente fala de insumo agro, por exemplo, eu tenho alíquota zero de PIS e COFINS e isenção de ICMS. Eu tenho convênio 100 e eu tenho alíquota zero de PIS e COFINS, ou seja, eu só acumulo crédito lá. É uma operação credora, né? Enquanto com essa redução de 60%, teoricamente, ele pode virar uma operação devedora. Porque a gente também não sabe, aí, com as leis ordinárias, como que ficaria a manutenção desses créditos. Se eu estou reduzindo 60% do meu débito na saída, será que eu não vou ter que reduzir 60% ou estornar 60% do meu crédito na minha entrada? Então, ainda é uma incerteza quanto ao modelo de não cumulatividade quando a gente entra na redução de 60%. Mas, basicamente, educação, saúde, produtos agro, né? Que são os principais. Um que entra aqui, que é novidade, é serviço de cibersegurança, que não tinha antes, né? E outros produtos de higiene, quando a gente fala de baixa renda, que, de certa forma, em alguns estados a gente compõe esses produtos de higiene, inclusive na lista de cesta básica, tá? Mas, especificamente, os mais utilizados por famílias de baixa renda, tá? O outro ponto é o cashback. O cashback é específico para famílias de baixa renda que tenham renda mensal de até 50% do salário mínimo per capita, tá?
que estão cadastradas no CAD único, e eles somente poderão usar esse cashback para compensação no pagamento de serviços públicos de concessionárias distribuidoras de energia, gás, água, esgoto, enfim. Tá? Então, ele vai ter um crédito especificamente para compensação e diminuição do preço desses serviços de concessionárias públicas. Tá? E a manutenção dos benefícios de comércio exterior no geral, basicamente reporto, REID, que são especificamente isenções de PIS e COFINS para aquisição de ativo mobilizado para construção de parques industriais, zonas de processamento de exportações, regimes aduaneiros de importação da admissão temporária, por exemplo, foi mantida, e a desoneração completa da cadeia de exportação, ou seja, a empresa preponderantemente exportadora, ela vai manter a isenção da cadeia, não só da operação dela, né, como na aquisição, mas sim de quem adquire insumo para produção, para quem faz a exportação, né, que seria o final da cadeia, a exportação em si, tá? Esse é só uma full picture, vamos dizer, né, do que seriam os benefícios hoje. Acho que o Edmundo tem uma pergunta, Edmundo. Boa. Isso. Bom, pessoal, eu estou vendo que a vida não vai ser fácil, né? Para o empresariado, né? E, em contrapartida também, temos aí novos desafios para o segmento de BPO, contabilidade, consultoria tributária. Agora, alguns executivos estão me perguntando o seguinte, a partir de 2026, né, vai mudar a forma de prestação de serviços em função dessa reforma tributária, né? Então, já estão se pensando, quer dizer, dada a dificuldade, a complexidade, não sei se vão ter mais alguma obrigação acessória, e isso, no final do dia, evidentemente, que essas empresas têm a responsabilidade de, né? Então, você fez um cálculo errôneo, né? Ou para mais ou para menos, a responsabilidade é da empresa de BPO, da empresa de contabilidade, da consultoria tributária, né? Então, a pergunta é, com todas essas mudanças, vai ter um impacto nos honorários da prestação de serviço, né? Então, já está se pensando, quer dizer, como vai ser tratado isso a partir de 2026? Fato, né? Com certeza a gente tem uma incerteza aqui, né? O governo ele diz que, em termos de obrigação acessória, vai ser mantido o layout de XML mantido o layout, né? Vai alterar algumas tags somente, e o governo diz que não vai ter uma declaração adicional. Provavelmente será adicionado esse 1% de transição dentro do FD Contribuições. Mas a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, a gente só acredita quando sair a lei ordinária de fato, regulamentando isso. Mas, de fato, vai ter uma rotina adicional, uma tarefa adicional, eu diria, de apuração e um risco adicional também de eu poder, eventualmente, errar isso, né? Então, quer dizer, eu tenho uma tarefa que a gente não tinha antes, que seria a apuração do IBS e CBS, mesmo que de forma separada. E isso, com certeza, traz aí horas adicionais no serviço de BPO, mas à medida que a gente não tem essa regulamentação específica por lei ordinária, a gente tem uma dificuldade até de mensurar o quanto que seria essa complexidade adicional, né? Acho que nesse momento, né, assim, que a gente ainda não tem o detalhamento, a gente tem essas diretrizes mais gerais, o que a gente já sabe é que durante o período de transição, as rotinas vão se duplicar nesse sentido, né? No sentido da apuração do tributo. E tomar o cuidado para realmente deixar de aplicar aqueles que vão saindo, né? Vão perdendo ali vão saindo, né? Vão morrendo, e manter a apuração e a arrecadação dos que estão passando a valer, né, ali durante o período de transição. Então, nesse momento, acho que é difícil fazer essa conta, né, do esforço. Qual vai ser o esforço necessário, quantas horas eu vou incorrer a mais?
e quais são exatamente as mudanças que a gente tem que fazer eventualmente, né, num parâmetro, por exemplo, de sistema, para conseguir agregar os tributos que passam a valer ali durante o período de transição. Mas certamente, né, ainda que seja de forma gradual, a gente tem uma nova sistemática entrando em vigor, então essa nova sistemática de apuração tem que ser levada para um parâmetro, né, de sistema. A gente tem que levar isso para os nossos controles, né? E aí, indústria, né? Dependendo do tamanho do negócio, falando de volume, necessariamente isso passa por um sistema, né? Para garantir aí a apuração. Então, certamente a gente vai ter um volume maior aí de rotinas, né? E uma adaptação necessária durante o período de transição. E aí, quando a gente fala do serviço, né, de BPO, que é responsável por essa operacionalização, sem dúvida alguma vai ter que fazer isso também, né? Vai ter que se preocupar e se adaptar a tudo isso. Mas acho que nesse momento, Edmundo, enquanto a gente não tem aí uma legislação complementar um pouco mais clara em relação à forma de apresentação, né, da implementação aí gradual na obrigação acessória, eu mesmo, né, recolhimento e tal, acho que é difícil ou talvez seja precipitado a gente fazer qualquer conta, mas ao passo que vai saindo, ficar realmente de olho para a gente começar, né, a mensurar, porque, não sei, a minha perspectiva aí é que vai ser um prazo curto de tempo, né, para um país desse tamanho, com tanta mudança, falar aí de um semestre, né, de legislação para a gente observar, entender, discutir e começar a implementar aí nas nossas rotinas a partir do próximo ano. Perfeito. Olha, temos duas pessoas. Então, primeiro o Adilson, que você deve conhecer, e depois o Paulo. Tem perguntas. Adilson? Olá, Edmundo, olá a todos, bom dia. Na verdade, eu tinha levantado a mão até antes da própria Valquíria tomar a palavra aí, e eu ia mencionar exatamente isso, né? Porque o que acontece? Nós temos essa curva, a despeito da reforma tributária ter sido criada para simplificar, né, todo o processo que nós temos na sistemática tributária do país, né? A gente vai ter uma curva de aprendizado. Então, Edmundo, o que eu entendo? Até considerando um pouco do nosso lado aqui, falando um pouco de outsourcing, né, BPO. A gente vai ter um investimento inicial em tecnologia, né? Eu acho que a gente vai ter que adaptar todas as plataformas para Isso poder aí. suportar essas alterações. Como a Valquíria falou, vai ter um período de transição onde você vai ter que conviver com duas metodologias, né? Então, você vai ter que recolher uma metodologia antiga, entregar as obrigações e ainda assim estar se adaptando nesse período de transição para poder estar atendendo a esse novo modelo. Então, óbvio que há um retrabalho inicial. Contudo, eu entendo que essa curva ela é descendente. A partir do momento que você absorve tudo isso, né, e você deixa de ter algumas daquilo que é hoje. Eu estou falando uma fotografia baseada no cenário que está sendo colocado aqui, né? Você deixa de ter algumas apurações, alguns impostos. Eu acho que a tendência é a gente ter uma redução, uma queda depois do período de transição, né, no volume de horas que a gente despende. E acredito ainda que deve haver uma manifestação com relação até à própria redução do volume de obrigações que nós temos hoje, com base nisso. Até porque não se muda só a forma de apuração, mas até a forma de arrecadação. Não sei se ainda chegou a ser comentado aqui por eles, mas até a forma de arrecadação de como esses impostos serão feitos. Então, eu acredito que tudo isso, longo prazo, não vou nem falar médio prazo, né? Quando a gente fala de 2033, não dá para falar médio. Então, a gente está falando algo aí entre 5, 7 anos, 8 anos, para que a gente possa começar a observar essa queda, né? Ou esse ganho daquilo que se espera da reforma, para aí sim converter isso aí dentro daquilo que a gente faz hoje e oferece para os clientes em termos de serviço. Tá bom? Pô, Paulo? Adilson, obrigado. Faz, faz todo sentido, assim, a gente tem aqui, com certeza, a gente vai ter um aumento de complexidade muito relevante durante todo o período de transição. O período de 26 vai ser
vai ter um aumento de complexidade, mas não tão relevante quanto o 27 em diante, mas com certeza aí a gente vai ter vamos dizer, vai ter que revisitar todas essas horas que a gente tem hoje acordadas com os clientes em curso, né? Nossos clientes recorrentes. Oi, Paulo, pode falar. Pessoal, então, e vindo de encontro com as informações aí de nossos colegas, eu estou do lado inverso do de vocês, né? Eu sou empresa. Então, o meu cenário, minha preocupação já é outra. Tenho uma tranquilidade, porque onde eu trabalho hoje, nós estamos 100% até o momento em compliance fiscal, então a lei complementar 214 tem ali um adendo de quem está em compliance, não haverá necessidade de implementar ainda em 2026 essas alíquotas testes, né? São só testes, elas vão ser descontadas do meu PIS e COFINS de fato a recolher. Então, ali não tem despesa financeira a priori nenhuma. Então, eu tenho um fôlego. Eu, como empresa aqui, que estou em compliance, estou com um fôlego. Eu tenho uma dúvida, não sei se vocês, colegas, conseguem ajudar. Tenho lá, estou todo em compliance, tenho minhas certidões negativas em dia, porém tenho conta corrente fiscal cheio demais de processos tributários e que eles podem cair em exigência a qualquer momento, inclusive impedindo que eu tire a certidão negativa em algum desse momento. Eu não sei se isso acontecer, se isso incorrer, eu levo um tempo para ajustar, se eu perderia, né, essa chancela, e estaria em descompliance, e aí eu teria que estar no meio do jogo recolhendo essa diferença, esse 1,0901 de IBS-CBS. Mas, assim, é só mostrando esse adendo que a preocupação da gente que é empresa é diferente da de vocês que são enfim, consultoria, a gente se preocupa um pouco de forma diferente, né? Alinhar quem são nossos fornecedores, alinhar nossas linhas de receitas, fazer quanto nós teremos de impacto de EBITDA, o que a gente faz para mudar o nosso EBITDA, enfim. É só deixando esse adendo, porque eu vi que vocês são mais dessa parte de PO, eu sou aqui de empresa. Mas a dúvida que fica realmente só essa questão de eu estar em compliance em 26, tributariamente, portanto, não há necessidade de eu ainda estar no jogo, tá? Nesse jogo aí de inicial, mas se no meio do caminho eu por algum motivo não perder ali uma certidão negativa, por exemplo, eu teria que entrar no jogo? Essa dúvida realmente fica, e alguns cursos e palestras que eu participo, as pessoas ainda não sabem muito bem como irá funcionar. É algo que a gente não tem ainda a regulamentação, né? Sabemos que tem uma fotografia, uma big picture, né? Uma fotografia geral, mas ainda não temos o detalhe de como que vai ser tratado isso. E, putz, ó, a partir de 26, se eu tiver com a certidão atualizada, eu vou manter a possibilidade de não aderir a essa transição de 26, no período de 26 ou não. Mas é algo que a gente precisa esperar aí, provavelmente deve ser regulamentado a partir do segundo semestre de 25, e a gente vai estar de olho aqui, sempre alertando nossos clientes e até vocês, assim como todos, se possível, até depois manter o contato, a gente fala aqui com o Edmundo, pessoal, para ter esse e-mail de quem participou, e eventualmente, quando tiver essas autorizações, a gente faz também essa divulgação, esse newsletter que a gente já divulga para os nossos clientes aqui do nosso lado, tá? Perfeito, pessoal. Obrigado. Nada. E, Paulo, acho que só para complementar, né? A gente aqui também, né? Claro que você aí como o contribuinte, né? E dono aí do número, a tua preocupação é de carga tributária e tudo mais é no chapéu aí de quem é efetivamente dono, né? Da alçada aí, inclusive da liberação dos valores. Mas a gente, como BPO, a gente se coloca nesse lugar, né, também. É exatamente a mesma cadeira, porque a gente operacionaliza tudo isso para o cliente. Então, no final, as nossas conversas aqui, né, Fernando, com os nossos clientes têm sido muito nesse sentido, assim, né, de alertar para eventuais mudanças aí em carga tributária, como a gente viu ali, serviços, né, ainda que tenha uma redução de 30%, no final do dia tem uma média de aumento ali de 4% na carga tributária. E 4% não é pouca coisa, né, num faturamento, num resultado. Então, a gente vem discutindo, a gente olha, obviamente, né, em relação às rotinas, o que vai aumentar de esforço e tudo mais, que é a mesma preocupação do contribuinte que tem essa atividade internalizada, mas a gente olha muito para a carga tributária, né? Assim, para mudança de rotina em relação aos clientes também, né? Porque tem uma ponta dessa rotina que muda,
que às vezes nem está aqui com a gente, né, a depender das atividades que foram terceirizadas. Então, a gente olha bastante nesse sentido também, acho que a gente está bem junto aí em relação à preocupação, né, e às dores aí que a gente vem discutindo. Bom, pulando aqui, né, a gente falando aí dos principais impactos, a gente levantou aqui algumas principais questões, claro que tem ainda uma série de coisas, né, tem uma série de gaps aí na lei complementar que ainda precisam de regulamentação. A exemplo, Paula, essa dúvida que você colocou, né, que tem uma parte da tratativa, mas não tem ali um complemento para eventuais hipóteses, né, ali de mudança até do que vai acontecer no decorrer do ano. Mas a gente selecionou aqui algumas que a gente entende, né, que são algumas aí das mais relevantes. Então, uma que a gente destaca aqui, que é importante, né, para o contribuinte, é avaliar a necessidade de reposicionamento estratégico dos estabelecimentos fabris e comerciais, né? E por que a gente fala isso? Hoje, a gente tem uma tributação que, como, né, a gente vem carregando, é justamente isso que a reforma quer combater, que promove a guerra fiscal, né? A tão chamada aí, discutida, criticada guerra fiscal. Mas hoje, isso que né, por um lado, guerra fiscal, para algumas regiões acaba sendo, né, benéfico justamente pela previsão, né, e pela promoção aí de benefícios fiscais regionais. Então, quando a gente olha para uma definição, né, do ponto de vista estratégico, avaliando uma carga tributária, né, em relação aos tributos indiretos, isso passa necessariamente por avaliar uma região que seja mais benéfica, né, para implementar, posicionar ali um parque fabril. Então, puxa, diversas regiões aí, né, ao redor aí do país, com parques fabris instalados em razão de um benefício fiscal, né? Cidades, né, municípios ali que dependem desse parque fabril que foi instalado ali em determinado momento, porque tinha um benefício fiscal e, por outro lado, né, gera todo um movimento ali econômico para aquela região. Então, hoje, isso passa por essa avaliação, né? Esses benefícios entram na pauta aí de uma decisão de posicionamento, né? De localização de um parque fabril. Então, com a mudança da sistemática, com a extinção dos benefícios fiscais regionais, é necessário, né, que se olhe para isso, para avaliar aí qual que seria o eventual impacto, né, em relação ao que existe hoje. Uma das coisas que a gente citou e deve estar aí, né, provavelmente na cabeça aí de todos os contribuintes que estão com a gente hoje, também é necessário a gente olhar para política e estratégia de preço, né, de precificação. Hoje, a gente tem um tributo que incide, né, na base do próprio tributo, né, uma forma de apuração completamente diferente do que a gente passa a ter aí a partir, né, da reforma implementada. Então, se eu não tenho mais o tributo compondo a base, né, do tributo, do outro tributo ou do próprio, né, a partir do momento em que essa forma de apuração, então o custo daquele tributo impacta de forma diferente no meu preço, né? Então, tudo que eu tenho hoje de política de preço, né, regra de negócio, eu preciso reavaliar com essa nova sistemática, né? E aí implica o Fernando chamou bastante atenção aqui, né, para quem tem aí fornecedor no Simples, por exemplo, mas isso implica, né, reavaliar para todos, né, toda a sistemática. E aí, óbvio, né, se eu estou reavaliando o preço, eu vou reavaliar meu custo, vou reavaliar ali o que o fornecedor vai me apresentar, isso leva necessariamente aí para uma cadeia aí, né, de renegociação desses contratos,
provavelmente aí, né, tem contrato que é válido por um período maior, né, que não se encerra ali no final de 2025, que tem uma validade maior. Então, é um momento, né, de discutir e reavaliar aí as tratativas, né, os termos que estão previstos nesses contratos. Uma das coisas que a gente vem discutindo também, né, e é uma preocupação, e é muito importante para quem tem uma posição, principalmente para quem tem uma posição já, né, atualmente aí, credora, né, dos tributos aí não cumulativos, é uma eventual perda, né, desses saldos credores, né, tudo aquilo que a gente tiver acumulado de saldo credor remanescente em 2033, né, que é o último ano aí da transição. Então, hoje, para quem mantém uma posição credora, né, para quem acumula crédito e não tem uma saída tão líquida, né, não tem tanta liquidez ali no consumo desses créditos, hoje já é uma preocupação, né, dentro da cadeia, dentro da carga tributária, já, né, desde já, dentro ali da concepção da não cumulatividade, do objetivo da não cumulatividade, né, em relação à carga tributária. Então, hoje já existe uma preocupação e é uma dor de cabeça aí, né, para tentar consumir, viabilizar o consumo desses créditos. A partir de 2033, essa possibilidade se esgota, né, de fato. A gente tem um período ali previsto, né, de consumo, dentro de uma política, né, ali de um modelo, né, de homologação, mas o fato é que tudo que você tem que ser consumido dentro de 240 meses, né, o período ali que está previsto na legislação, na lei complementar, para compensar esse saldo remanescente. Mas se eu não consigo compensar dentro desses 240 meses, né? Se o giro da minha operação não permite que eu compense dentro de 240 meses, eu vou perder esse crédito? Né? O próprio, como a gente vem discutindo, né, Fernando, a própria homologação é uma sistemática, né, um modelo que, de premissa, assim, de início, já tem ali a possibilidade de não concordar, né, com a totalidade do crédito que está sendo pleiteado, né? Então, já tem uma margem ali de glosa prevista, já é o histórico, né, de homologação que a gente tem hoje. Então, ainda que a gente tenha uma previsão de consumo, ou não é nem de consumo, né, a palavra correta, é de compensação do saldo credor, essa possibilidade é dentro de um tempo limitado, né? Isso é uma coisa. E a outra é o processo de homologação, né, que de qualquer forma aí pode comer uma parte, né, pode glosar uma parte desse valor pleiteado. Então, esse é um outro fator que é muito importante, né, a gente olhar com muito cuidado e avaliar aí, né, as formas de consumo desse crédito para que a gente evite né, uma perda aí dentro do máximo possível das prerrogativas que a gente tem aí, né, a partir da reforma. Uma outra... Val, tem uma pergunta aí do Roberto Barbosa. Pode falar. Oi, bom dia, Rafael Barbosa. Rafael Barbosa. Perdão. Imagina, bom dia. Valquíria, voltando ali na questão da guerra fiscal, vocês acreditam que realmente vai acabar ou vocês acham que o governo deve voltar atrás? Você falou que vai impactar muito determinadas regiões que dependem desse incentivo fiscal, mas você acha, assim, eu sei que é um chute, né? Mas você acredita que continua ou você acredita que realmente vai acabar? Porque hoje eu estou numa situação, eu trabalho para Santa Catarina e trabalho para São Paulo, importo para Santa Catarina e importo para São Paulo. E eu não sei se eu invisto em Santa Catarina ou se eu não invisto em Santa Catarina. Se acabar a guerra fiscal, eu venho tudo para São Paulo. Se a guerra fiscal continuar, eu invisto em Santa Catarina. E aí eu fico nesse impasse que enquanto não decidirem, eu não sei se eu vou ou se eu fico. Tem alguma, sei lá, alguém que sabe um pouco mais assim da gente,
Para saber, não vai para o de vocês, se vai acabar realmente ou se continua? Não, vai acabar definitivamente, tá? Com essa sistemática não tem mais como haver guerra fiscal, porque a regionalização de benefícios acaba. Só a Zona Franca que vai ser a única zona incentivada hoje no Brasil. Então, assim, hoje tem a guerra fiscal e vamos ter até 2033, até final de 32. A partir de 33 acaba toda a guerra fiscal, e é por isso que a gente até coloca nesse primeiro tema de reposicionamento estratégico, que é o quê? A decisão por onde localizar o meu CD ou minha indústria não vai ser mais baseada em questões tributárias. Vai ser simplesmente baseada em questões logísticas. Putz, se uma empresa é prestadora de serviço, eu quero estar mais próximo do meu cliente majoritário. Eu quero estar mais próximo da região onde meus funcionários moram, para trazer engajamento. Então, quer dizer, as decisões da localização geográfica do seu negócio não vai ser mais baseada em benefício fiscal, e sim para redução de custo logístico, de fato, tá? Ou ou maior engajamento dos profissionais, ou maior proximidade do seu cliente, enfim, são outros fatores qualitativos e quantitativos que não são relacionados a questões tributárias. Eu acho que do ponto de vista legal, né, aí ainda tem algumas coisas que é importante a gente observar, né? O objetivo da reforma é acabar com a guerra fiscal, né, Fernanda? Assim, tudo que tem previsto, quando a gente olha para a diretriz, né, do projeto, da lei complementar, o objetivo é esse, acabar com a guerra fiscal. Se eu vou ter uma alíquota única, né, para todos os produtos, eu não tenho mais essa distinção de tratativa entre um município e outro, né, a própria não como atividade plena, então tudo isso leva para acabar a guerra fiscal. Mas tem algumas coisas que a gente tem que observar, né? Quando a gente fala da alíquota, por exemplo, a gente tem algumas coisas que estão previstas no texto da lei complementar que não se conversam com essa essência que a gente está falando aqui. Então, a gente não espera que a legislação complementar incentive a guerra fiscal, né? O objetivo é justamente acabar, mas tem alguns gaps ali da legislação que a gente tem que observar para garantir, né? Até no ponto de vista ali de questionar, né? Todas as organizações, né, aí que estão bem próximas, discutindo e pleiteando, né, para que toda essa essência realmente se prevaleça ali nos textos, né, finais e na legislação complementar, que isso realmente aconteça, porque a gente tem a previsão da alíquota padrão, né? Mas quando a gente olha para a alíquota da CBS, né, e do IBS, a gente tem a prerrogativa, né, de determinação e de composição da alíquota na esfera da União, mas também na esfera subnacional. E aí, tanto o município quanto o Estado participam da constituição, né, da composição dessa alíquota. A gente não tem em nenhum lugar um termo automático de trava dessa alíquota que vai ser constituída, né, que vai ser calculada ali pela jurisdição subnacional. Mas tem uma prerrogativa de, puxa, se fugir da alíquota padrão, vão ter que se reunir dentro desse colegiado, né, federal, que o Fernando comentou ali no início da nossa conversa aqui, vai ter que conversar para justificar. E aí, como é que se justifica, né? Como é que fica essa alíquota, como é que fica essa prerrogativa da jurisdição aí subnacional, né, que vai ter que chegar numa única alíquota? A gente não pode ter uma alíquota da cidade e do estado, né? Tem que ser uma única alíquota para aquele tributo que vai estar numa jurisdição subnacional, mas essa alíquota tem trava automática em relação à alíquota padrão, que é o esperado, né, 26,5%? Não tem hoje na legislação uma trava automática. Tem a prerrogativa de sentar e discutir dentro desse colegiado. Então, eu acho que hoje é importante a gente ter em mente que a ideia é acabar, né, a prerrogativa, como o Fernando falou, é acabar com a guerra fiscal, né? Isso, provavelmente, aí para o contribuinte, vai gerar algum custo adicional durante o período de transição para se reposicionar
para que a carga tributária faça mais sentido e também para que a sua regra de negócio, né, para que o seu propósito ali relacionado ao negócio, ao mercado, também faça mais sentido, que toda essa conta passe a ser mais interessante, né, dentro dessa nova estratégia. Mas a gente espera, de fato, né, o objetivo da reforma é que a guerra fiscal acabe, né, com todo esse arcabouço aqui que a gente está falando. Mas eu chamo a atenção para esses aspectos, porque a gente tem que ficar de olho, né? A gente ainda depende de uma legislação complementar e a gente não pode deixar nada escapar, né, Fernando, ali numa esfera de legislação ordinária. E um ponto importante que acaba com a guerra fiscal é o quê? O imposto é devido sempre no local do consumo. Hoje eu tenho devido na origem e no destino. A partir do momento que eu tenho essa repartição, eu gero guerra fiscal. A partir do momento que todo o imposto é devido no local do consumo, acabou, eu não tenho mais essa divisão de arrecadação de origem e destino. Eu não tenho diferença de alíquota por regionalização. Eu acho que esse é o principal ponto aí quando a gente fala de guerra fiscal. A capacidade de consumo de cada local, né? Aí é uma capacidade realmente intrínseca ali a cada região, e não um incentivo, né, tributário, né? Não seria mais esse o vetor, né, o componente para gerar arrecadação maior ou menor, né, ou geração de receita naquela região. Vai ser realmente uma capacidade mais orgânica ali de cada lugar, né? De cada mercado. Exato. Temos mais uma pergunta. Oi, Marcos, pode falar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Em linha com esse comentário de que a gente não vai ter a guerra fiscal, eu tenho uma preocupação que possa inverter o cenário. Hoje, o prestador ou o produtor, ele se localiza aonde é melhor, é benéfico para ele na carga tributária. Será que a gente não pode inverter esse cenário e a guerra fiscal girar em torno do consumidor e o consumidor ser o vetor dessa guerra fiscal? Eu acho difícil, tá? Na verdade, o consumidor, eu não vejo uma forma como esse consumidor possa decidir aonde consumir. O que vai acontecer é o consumidor que está num local onde está mais distante do processo, onde está estabelecido o vendedor, o varejista, por exemplo, ele vai acabar pagando mais caro porque o frete vai ser mais caro. Então, no final das contas, o que pode ocorrer para o consumidor é ele sair dessas zonas não incentivadas, que hoje pode ter mais trabalho. O que impacta hoje é muito mais a força de trabalho e as regiões que deixam de ser beneficiadas e que vai ter uma evasão, provavelmente. Quando a gente fala de e-commerce, por exemplo, e o Espírito Santo, faz sentido o contribuinte estar no Espírito Santo hoje para fazer importação e revenda de e-commerce? Ou faz mais sentido ele sair, vir para São Paulo, vir para Minas Gerais, ou até no Nordeste, que vai estar mais próximo do mercado consumidor dele. Ou até 2 CDs, ele vai ter um em São Paulo e outro no Nordeste para ele conseguir ter eficiência logística. Mas eu acho que o consumidor ele não vai ter um papel essencial nesse trabalho, nessa questão. Vai ser muito mais o efeito do frete e do custo logístico para que atenda esse consumidor. Ou seja, o consumidor que vai estar numa região que tem menos local de expedição, ele vai pagar mais caro por aquele produto. Então, vai ter uma regionalização, eu digo assim, vai ter um impacto de preço para o consumidor devido ao custo logístico, caso esse varejista, ou eventualmente, não esteja localizado em um local próximo aonde está ocorrendo o consumo dessa mercadoria, por exemplo, tá? E aí eu acho que, assim, né, pontuando o lado do contribuinte, acho que esse primeiro tópico que a gente levantou aqui, que é reavaliar esse reposicionamento, de fato pode gerar aí algum custo, né, Fernando, durante essa transição de reposicionamento de uma logística, né? Acho que durante ali um período, sem dúvida alguma, isso pode gerar um custo não tributário, mas um custo de infraestrutura mesmo ali, né, daquele negócio. Mas quando a gente olha para essa forma, né, a mudança da forma de tributação, né, da incidência para o local do consumo, que, portanto, vai mudar aí, né, reposiciona também a arrecadação por parte, né, da entidade, né, governamental aí, de cada jurisdição.
Quando a gente olha para este lado, né, em relação ao município, ao Estado e à União Federal, tudo que a gente conhece sobre a reforma diz, a gente acha que essa conta não vai ser exatamente essa, mas o que se diz é que a carga tributária não aumenta sob o olhar do fisco, né? Um segmento compensa o outro, digamos aí, mas em tese a receita arrecadada pelo ente governamental não muda. O que vai acontecer muito provavelmente é uma mudança aí entre a arrecadação por região, por jurisdição e tudo mais, né? Então, o contribuinte tem até 2033 para se reorganizar, mas os entes, né, aí da federação têm 50 anos para acomodar tudo isso, né? É bom a gente lembrar que quando a gente fala do taxpayer, né, do contribuinte, uma quantidade de anos aí bem menor, né? A gente está falando até 2033. Mas o ente federativo tem 50 anos para acomodar tudo isso. Porque a gente, obviamente, né, não espera, puxa, mudou a arrecadação para um determinado município, não me lembro o nome de quem falou aí da região de Santa Catarina, mas, puxa, tem regiões que são dependentes, né, assim, famílias, são gerações de famílias que são dependentes ali daquela fábrica que está instalada ali, daquele negócio que está instalado ali, e aí isso muda, né? E isso muda de que forma também do ponto de vista do ente federativo, né? Ele vai perder essa receita? A gente não espera, né, que isso aconteça, tem uma previsão, né, de um fundo, mas tudo isso tratado, né, pelas próprias, né, pelo próprio governo, né, não vai ser mais uma responsabilidade do contribuinte cuidar, né, dessa distribuição, mas existe a previsão do fundo, né, para compensar aí essas eventuais perdas. E no final das contas, quando a gente fala do tributo, o tributo nasce com uma destinação prevista, né? Então, essa receita que chega, ela tem uma destinação que tem que ser atendida, né? Que tem que ser cumprida. Então, a gente espera que a guerra fiscal acabe, mas, por outro lado, essa distribuição seja feita de acordo com o destino previsto, né, de cada um desses tipos de tributo e de acordo com a necessidade ali de cada ente da federação, né, seja numa esfera municipal, estadual ou federal. Mas uma coisa não pode concorrer com a outra quando a gente fala do ponto de vista da arrecadação, né? Não vai ser mais responsabilidade do contribuinte distribuir essa receita da melhor forma, né? Digamos assim. Só para dar uma fechada aqui, né? Eu acho que desse slide, eu acho que tem 2 pontos que eu queria frisar, né? Primeiro, quando a gente fala de recomposição de política de preço, uma recomendação que a gente sempre dá é: quando tem contrato de longo prazo, firmem contratos com preço líquido. Mudou o imposto, a sua margem vai ser mantida. Então, quer dizer, fiz um contrato, meu preço líquido é tanto, sem impostos inclusos. Aí eu faço o gross up desses tributos para chegar e fazer uma prestação de serviço ou ter um contrato de venda de alguma mercadoria. Ou seja, contratos de longo prazo que vão ultrapassar 2027 ou 2033, recomenda-se sim manter um contrato sempre com a previsão de preço líquido de venda e não preço bruto, tá? Então, preço sem imposto, ao invés de... Isso envolve tanto a prestação do serviço para o cliente, quanto para o fornecedor que tem aí um contrato de longo prazo, tá? Outro ponto, questão de possível perda de saldo credor. Quando a gente fala de PIS e COFINS, é especificamente para a empresa que está em período de investimento. Por quê? Porque PIS e COFINS, se eu tenho alíquota zero à exportação, eu já consigo fazer a perda de compra e restituir. Eu recebo essa grana na minha conta corrente. Mas pensa numa startup que começou ali no final, em 26, um investimento pesado, eu estou com um saldo credor temporário, que é aquele saldo credor que ele vai ser consumido posteriormente por um saldo devedor que vai ser gerado quando ele começar a gerar receita. Como é que eu vou fazer com esse saldo credor de PIS e COFINS, que é de investimento, eu estou estocado, ou quando eu tenho uma operação iniciando, né? E aí iniciando no período de transição do PIS e COFINS, que vai ser em 2027. Então, assim, hoje a gente não tem uma norma que prevê a monetização desses créditos, desses saldos credores por investimento.
Tá? E o ICMS a gente já sabe, né? Quando eu faço um ECREDAC aqui em São Paulo, por exemplo, eles nunca aprovam 100%. Ou seja, a gente já tem que começar a enxergar o nosso modelo logístico para gerar saldo devedor, importar por outro estado, trazer por 4%, sair dentro do estado a 18%, enfim. É importante as empresas hoje já começarem a enxergar isso, como que eu vou remodelar meu modelo logístico, como que eu vou remodelar minha logística para que eu não saia em 2033 com saldo credor remanescente. Tá? Só para fechar aqui no caso desse slide, tá? Eu acho que tinha mais uma Tinha, pergunta, Matheus, se eu não me engano. acho que não tem mais mão. Tem uma Não. pessoa na espera aqui só no log. A Juliana Brunel está na espera. Ah, tá ótimo. Bom, e um outro tópico que a gente colocou aqui, né, uma tendência da pejotização aí da força de trabalho para redução de encargos trabalhistas e a possibilidade de recuperação dos créditos, né? Como o Fernando já apontou aqui bastante, né? Principalmente para quem é prestador de serviços, né? Por exemplo, a gente não tem ali como principal mão de obra, né, um custo de folha. Esse custo de folha, em princípio, não é base para crédito, né? Não é possível ali você tratar o custo da folha dentro da sistemática aí da não cumulatividade. Então, a gente espera aí, né, ter uma tendência aí de pejotização para que você consiga recuperar isso, né, por meio ali de uma nota fiscal dentro de uma sistemática de não cumulatividade. Boa. Próximo. Aqui a gente vai passar rapidamente sobre... Eu vou dar uma acelerada, porque a gente já está quase terminando nosso timeline aqui. Boa, Fernando. Time box, desculpa. E aí a gente vai falar um pouco da cronograma de transição, né? 2023 foi quando realmente teve a votação da emenda constitucional, que foi, eu digo, o pontapé inicial da reforma tributária, que teve alteração na Constituição e implantação desse IVA a partir né, com toda a mudança aí do imposto sobre consumo. Em 24, foi quando teve a votação da PLP 68, que converteu em lei complementar 214 a partir de janeiro, né? E que a gente vai ter em 2025 agora toda a regulamentação das leis ordinárias que tratam referente à escrituração, declaração e apuração do imposto. Quais são as regras específicas? Quais são os benefícios? Como que eu vou manter o crédito? Quais são os, vamos dizer, os pormenores, né, de toda essa regulamentação que está por vir. E vai ser um grande desafio, porque a gente tem aí menos de 9 meses para conseguir sair as leis, votar as leis, saírem as leis e implementar esses sistemas, alterações, tudo que a gente tem que colocar em prática, né? A mudança de declaração, mudança de XML, unificação de nota fiscal de serviço, por exemplo, que é um grande problema aí de automação do processo que a gente tem hoje, né, que a gente tem mais de 1.000 layouts de nota fiscal de serviço eletrônica, e como que o órgão regulador vai conseguir arrecadar com 1.000 layouts diferentes? É melhor que a gente tenha um layout único, e a tendência é que a gente tenha esse layout único, né, já está previsto, inclusive, num convênio, eu não lembro qual que é o número do convênio direito, mas tem que fazer isso quanto antes. Caso contrário, não é viável até o modelo de split payment que o Estado está querendo fazer, que é uma mensageria automática com o sistema da Receita Federal, né? Em 2026, a gente começa o período de transição daquele 1%, que é 0,9, 0,1 de BS, que vai ser aí a gente está ainda nesse ano de teste, vai entrar nesse ano de teste, que vai ser um desafio, porque a gente ainda tem uma incerteza grande de como que vai ser a declaração e apuração desse 1% adicional. Em 27, entra a extinção do PIS e COFINS, né? Ou seja, o PIS e COFINS deixa de existir em 27 e passa a ser só o CBS 100%. E aí é onde está a preocupação sobre o saldo credor, por exemplo, de PIS e COFINS de empresas investidas, que estão em período de investimento, né? Então, assim, a gente tem um prazo curto para trabalhar isso, caso algum contribuinte, alguma empresa aqui de vocês que estão aqui assistindo nossa palestra, vamos dizer, tenha esse problema aí, que eu conheço algumas empresas startup, principalmente, que tem saldo credor, ou empresa que está estocado. Como que eu vou trabalhar isso? E como que vai vir a regulamentação para a utilização desse saldo credor de empresas estocadas, ou empresas que estão em período de investimento? E também a extinção do IPI de 95% da tabela do IPI, e manutenção daqueles 5% até final de 33. Em 29, começa a transição do IBS com ISS e ICMS, ou seja, vai ser aquele gradual, da mesma forma como foi
ali em 2015, se eu não me engano, quando teve a implementação do DIFAL, né? Teve aquela gradual, enfim, vai ser 20, 30, 40, 100% até 2033, que aí é onde fica, né, a preocupação quanto ao saldo credor de ICMS. Que o saldo credor de ICMS, a gente sabe muito bem que o governo nunca homologa 100%, e a homologação que vai ser feita aí em 2033 para compensação com o IBS, com certeza vai ser muito mais criteriosa, e vai ter também a glosa disso, né? Enfim, a gente normalmente não homologa tudo. E ainda abre fiscalização para o fisco olhar outras questões ali dentro da operação. Então, quanto mais a gente conseguir ajustar o modelo logístico para consumir esse saldo credor e gerar uma operação devedora de ICMS, melhor é. Então, assim, antecipem isso, comecem a olhar o modelo logístico atual para que a gente conseguir monetizar esses créditos de outra forma que não seja via CREDAC ou via homologação de saldo credor, tá? Porque a tendência é que não homologue 100% definitivamente, tá? Passando aqui já para... E aí, por último, né, eu vou falar dos próximos passos, eu queria tocar aqui, não. Quer seguir? Pode ser? Aqui nos próximos passos, a gente tem uma questão de revitalização do sistema, né? Vai ter uma alteração completa, porque a gente muda todo o processo. Muda todo o processo que está no sistema RP. E não é só o fiscal, eu digo por exemplo, contabilização, abertura de sales orders, pedido de venda, pedido de compra, todas as formas de gestão tributária dentro do sistema, isso vai impactar toda a sistemática, até a forma como eu vou contabilizar isso no meu P&L, né? Receita bruta, receita líquida, enfim. Vai mudar completamente a forma de precificação e a forma de elaboração dos pedidos de compra, pedido de venda também, tá? A gente vem aí pela frente a regulamentação de todos os procedimentos relacionados à utilização dos saldos credores e divulgação das normas para a apuração, escrituração e arrecadação dos tributos, né? Que a gente não tem ainda os detalhes. Como que eu vou tomar o crédito? Se eu tenho redução de 30%, eu vou ter que fazer um estorno de 30%? Como é que fica a retenção de PIS e COFINS, por exemplo, quando a gente fala de CSRF? Eu vou ter só retenção de 1% do CSLL? Provavelmente, porque se eu vou extinguir o PIS e COFINS em 2027, altera também a retenção do CSRF. E tem uma questão do layout único, que eu comentei um pouco agora no cronograma de transição. Como que o governo consegue fazer um sistema de mensageria com mais de 1.000 layouts de nota de serviço? Eu tenho que ter um layout único obrigatoriamente, e eu vou além. Na minha opinião pessoal, eu deveria ter um único layout para XML, de que vai englobar serviço, frete e produto. Porque mesmo eu tendo um layout único de serviço, eu ainda vou ter outro layout de produto e outro layout, um XML de frete. Faz sentido o governo ter 3 layouts para fazer uma unificação de arrecadação, sendo que o tributo vai ser devido da mesma forma com o IVA dual, né? Então, assim, são questões que a gente tem de viabilidade, né? Eu acho que o governo tem que estabelecer um layout único para conseguir fazer essa arrecadação, e até a promessa que eles têm de eu vou conseguir fazer um split payment. Parte disso já vai ter conectado com o adquirente, a forma na hora que eu pagar no consumidor final, esse imposto já vai estar retido. Então, assim, tem algumas questões que eles colocam de preenchimento automático, pré-preenchimento de obrigação acessória, como a gente faz hoje com a DIRF, quando a gente vai fazer o nosso imposto de renda de pessoa física. Então, tem algumas promessas do governo de automação que não são viáveis com esse tanto de layout, tanto de diferentes formas de emissão de nota fiscal, né? Então, é um to-do aí, vamos dizer, tem os próximos passos aí do governo muito relevantes ainda de implantação e de alteração, vamos dizer, não só do sistema tributário em si, mas de toda obrigação acessória, tanto de emissão de nota como de declaração. E por último, né, a reavaliação em 2031, que o governo colocou o teto de 26,5%. Então, em 2031, vai ter um comitê que vai fazer uma reavaliação de todos os regimes, tá? Para depois de todo esse período que vai ser de 27 a 31, para eles revogarem benefícios fiscais de forma que a alíquota se mantém em 26,5%. Porque hoje, quando a gente faz a estimativa, hoje o governo faz uma estimativa de alíquota efetiva, está em torno de 28%. Ou seja, eu tenho que reduzir 1,5% ainda. Como que eu reduzo 1,5%? Eu tenho que revogar benefício. É a única forma que a gente tem hoje de conseguir reduzir essa alíquota.
tá? Então provavelmente 2031 ainda, depois de toda a regulamentação, vão ter alterações e vão ter ajustes ainda a serem feitos dentro dessas normas que serão divulgadas aí durante o ano de 25, tá? Dei uma acelerada aqui para a gente conseguir ficar no time box. Eu acho que a gente passou um pouquinho aqui, 2 minutos, mas eu abri para perguntas aqui, quem quiser ficar à vontade. Bom, pessoal, em nome da Abrapsa, eu agradeço aí a participação de vocês, dos palestrantes aí da Forbes Mazars, e passo a palavra para vocês dois aí fazer o encerramento, porque nós tivemos aí um número significativo de participantes, tá bom? Boa. Eu vou puxar aqui eu acho que assim, hoje, né, é fundamental que a gente já avalie o nosso P&L, né? Pegue o nosso DRE, olhe o nosso DRE consolidado com todas as empresas, seja separado ou unificado, mas entender dentro das nossas linhas de P&L do resultado, quais seriam as linhas que me dariam direito a crédito, o quanto que eu tenho de alíquota efetiva hoje, considerando o tributo que eu recolhi, versus o quanto estimado eu vou ter que recolher no futuro. Reavaliação do seu modelo logístico, já entendendo o seu mercado consumidor ou o formato de localização do seu negócio, para já não ser pego de surpresa lá na frente, a gente começar já se antecipar nesse sentido. E quando tiver algum saldo credor, quanto antes conseguir reavaliar o modelo logístico e trazer um novo formato aí de cadeia de suprimentos, eu diria, melhor é. Então, antecipem o máximo possível para que, por exemplo, no caso de PIS e COFINS, a gente não tenha uma surpresa aí, porque temos aí 1 ano e 9 meses para extinção do tributo. Então, são questões importantes a serem analisadas. Com relação ao ICMS, a gente tem um pouco mais de tempo, mas a gente sabe que também é um pouco mais complexo de colocar em prática. Então, assim, coloquem isso na mesa, discutam internamente, e a gente vai ter um processo de reinventar o nosso negócio, porque a mudança que vai vir tem um impacto relevante em termos de margem operacional. Então, o que a gente pode fazer para manter a margem operacional ou até aumentar a margem operacional? Quando a gente fala de varejo, distribuição, a tendência é que melhore, porque eu não tinha tanta margem de possibilidade de crédito, tanto para ICMS quanto para PIS e COFINS. Mas e o caso da indústria, né? Que eu tinha um monte de benefício, por exemplo. O importador que traz isso por Santa Catarina, que nem o Rafael falou. Como é que eu vou fazer? Quanto que vai ser o impacto disso posteriormente? No caso, por exemplo, de combustíveis, quem é o cara que vai ter a tributação monofásica, provavelmente pode ter um aumento de arrecadação. Mas o distribuidor, que é o substituído, que é o cara que recebe com ST, recebe com a arrecadação já monofásica, possivelmente ele vai poder aumentar o saldo credor deles. Então, tem alguns setores que a gente entende que tem benefícios e outros que não. Basicamente, serviço é onde a gente vai ter um impacto muito mais relevante em termos de receita líquida e margem operacional. Então, possivelmente também o impacto no preço, né? Porque no final o consumidor é que paga a conta, né? A empresa não vai deixar de arrecadar, vamos dizer assim, né? Não vai deixar de ter lucro, porque senão não faz sentido manter a empresa, né? Então, é importante a gente reinventar o negócio e antecipar isso quanto antes, para que a gente não tenha uma surpresa lá em 2033 ou 2027, quando a gente fala do PIS e COFINS, tá? É um pouco da minha sugestão aqui de... Não, já puxando a sardinha para o nosso lado também, porque nós somos prestadores de serviço. Se precisarem, a gente está aqui para ajudar vocês sempre. E é isso, né? No final... Legal, Fernando. Legal. Val? Bom, vou falar rapidinho também. Agradeço, né? Acho que antes de mais nada aí a participação de todo mundo. E lembrar que assim, né, a gente vai ter realmente um tempo muito curto para acomodar tudo isso. Então, ainda que a gente não tenha detalhe, não tenha números aí, né, muito bem definidos, é realmente fundamental se antecipar aí as análises, né, o quanto antes. Até porque, por hora, a gente está falando, né, da reforma em relação aos tributos sobre o consumo, mas já está aí também, né, para sair a reforma em relação aos tributos corporativos, né? A expectativa é que saia aí também até o final do ano. Então, realmente é muita coisa
para avaliar, né, e não deixar impactar os negócios aí de uma forma negativa, né, pelo contrário, tentar buscar aí uma eficiência dentro desse novo contexto. Então é isso, contem com a gente para ajudá-los aí nas discussões. Última pergunta. Fernando e Valquíria, hoje vocês têm alguma indicação? Eu já até sei a resposta que vocês vão dar, né? Indicação de serviço para planejamento tributário, considerando essas mudanças previstas? Sim, Edmundo. Fernando pode falar também um pouquinho, mas a gente atua aqui, né, em conjunto. Não tem como a gente chegar, né? É sempre importante a gente falar isso. Não existe qualquer pessoa acho que prometa hoje um número na ponta do lápis com a mudança, não tem como, né? Acho que nem em relação ao custo dessa infraestrutura, dessa reavaliação que é necessário ser feito. Mas se antecipar em relação a todos esses aspectos que o Fernando pontuou aqui, né? Que a gente colocou aqui, que decorrem da mudança. Sentar desde já para fazer um diagnóstico, um mapeamento, né? Fazer uma leitura do negócio, a forma de tributação hoje, avaliar a geografia, né, desse parque logístico, dessa cadeia logística, avaliar isso do ponto de vista de planejamento, né, num sentido aí de fazer um diagnóstico, sem dúvida alguma a gente consegue fazer e a gente já vem conversando sobre isso com os nossos clientes, né? Alguns segmentos já vem fazendo essa conta, né? Que não é a conta do número exatamente, mas é de toda uma estrutura ali de negócio, cadeia de negócio, já vem fazendo essa avaliação desde, né, as etapas ali do projeto. Então, sim, a gente consegue apoiar, né, nesse diagnóstico, e ao passo que a legislação complementar vai soltando, a gente vai refinando essa análise, né, que é o que todo mundo tem que fazer. Mas fazer uma análise realmente desde já, né, é fundamental e a gente consegue apoiar, sim, nesse diagnóstico, nesse mapeamento, né, nessa compreensão aí de um potencial impacto. A princípio, a gente tem feito o quê? Tem feito uma leitura do negócio, entendimento do business do cliente, tentar avaliar eventuais impactos dentro do que a gente já vem discutindo com associações de classe, parceiros, fazendo benchmarking até com outras empresas do setor, e traz também vamos dizer, dentro da análise do balanço, principalmente do DRE, quais são as linhas que eventualmente me trariam direito a crédito e quanto que isso traria de redução dessa carga tributária, no final das contas, né? Qual que é a taxa efetiva do imposto pós-reforma, pré-reforma, né? O quanto que eu pago de imposto versus minha receita bruta, o quanto que eu tenho de malha logística que eventualmente pode trazer um impacto. Putz, eu tenho um CD em Santa Catarina. Faz sentido eu manter esse CD a partir de 33? Né? Logisticamente, às vezes sim, porque o mercado consumidor está no sul. Eu posso manter minha estrutura que eu tenho lá e continuar atendendo no mercado do sul. De repente, mudar só a estratégia, quanto que eu deixo de estoque lá, quanto que eu deixo aqui. Então, a gente tem que reinventar, trazer uma leitura que a gente traz de impacto para o business, e além de fazer essa modelagem, de avaliar o cenário atual e o cenário esperado, né, com a reforma, lógico, sem esse breakdown, né, sem essa quebra de legislação no detalhe das leis ordinárias, mas sim com uma leitura mais executiva, onde a gente consegue enxergar esses impactos e quais seriam eventuais ações que a gente teria preventivas, para que a gente não tenha esse impacto lá no futuro. E aí a gente auxilia os clientes nessas ações preventivas para conseguir minimizar o eventual impacto dessa reforma lá no futuro. Perfeito, pessoal. Eu quero agradecer Fernando, Valquíria, Protera, vocês que participaram aí, que estão até o final, né? E podemos estar voltando nesse assunto com mais propriedade, com mais materiais, né? No segundo semestre, tá bom? Então, agradeço vocês, uma boa quinta-feira. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Tudo de bom. Obrigadão. Gente, bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau. Tchau.